A MTV costuma passar alguns vídeos curtos entre suas programações. Vídeos esses também chamados de vinhetas. E uma dessas vinhetas que me chamou bastante atenção é uma que se chama Anabi.log, que é bem psicodélica e cáutica, mas parece contar uma história. Eu sou o Alt e agora vem comigo que eu vou explorar um pouco mais dessa animação que ficou um pouco escondida com o tempo. Anabi é uma garota de 17 anos que fala um pouco de sua vida cotidiana através de vinhetas na MTV. Mas essa história não começou aqui. Ana Bezerra, que mais à frente ficou conhecida como Anabi, nasceu em 2008 no Flickr, uma rede social que é utilizada como um depósito de fotos e é mais focada para fotógrafas. A Ana utilizava o Flickr como um diário e ainda é possível encontrar diversas fotos e desenhos da época. Ela utilizou essa rede social até meados de 2011 e um pouco antes de deixar o site criou a Hot Mails, uma banda formada por 4 integrantes, a própria Anabi e os seus amigos. Eu vou falar um pouco deles mais à frente. Logo depois de sair do Flickr, a Ana foi para a MTV. E essa história começou a ser exibida através de um projeto chamado Anabi.log. Esse projeto consistia em 8 episódios de 2 minutos, aos quais eram passados durante a programação da MTV. Em cada semana, um episódio era dividido em vinhetas de 30 segundos. E aqui nesses episódios a gente conhece um pouco mais desse universo. No primeiro episódio de Anabi.log, a Ana se apresenta criando perfis para algumas redes sociais, que são paródias do mundo real, como o Flickr, que ela usava antes, e no Face Livro, paródia do Facebook, obviamente. E ela ainda visita alguns memes da época, como o Trollface e o Fuck Yeah. E ela também faz uma descrição pro seu blog que é muito divertido de ver. Oi, meu nome é Ana. Eu gosto de sorvete, pamonha e... Não, pera, isso tá ruim, vamos de novo. Oi, meu nome é Ana e eu tenho 1,59 de pura sedução. E ela tinha um blog real no Blogspot, que se chamava Ana BZZ, que era atualizado junto com os episódios lançados na MTV. Mais tarde, se eu não estou enganado, pela primeira vez é apresentada uma imagem dos amigos da Ana, que são a Mika Hipster, Twitter Kotori e Bisteca Logout. E eles juntos formam um Hot Mails. Eles lançaram no total 3 álbuns, o Temporary Internet Files, em 2011, o Night People em 2012 e o Strong Enough em 2013. Os 3 álbuns estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Eu recomendo que vocês tenham uma escutada. Eu escutei um pouco dos 3 álbuns e meu favorito até o momento é o Strong Enough, que tem músicas com um toque mais forte no rock, e a minha música favorita é Hands Apart. Além desses álbuns, eles lançaram outros 2 clipes chamados Chat Roulette e Epic Fails. E esses clipes se destacam muito por conta das referências que vão de Cavaleiros do Zodíaco a Chaves e Chapolin. Mas voltando para os episódios, também aconteceram coisas ruins na vida da Ana. E durante os episódios ocorrem 2 eventos que são bem ruins para Ana. Para começar, no episódio 2 de Anabi.log, a Ana decide usar o Chat Roulette, que é uma plataforma de vídeo chamada com estranhos, igual ao Amigo. E como é de costume nesse tipo de plataforma, ela conhece um monte de gente estranha e amigos polêmicos. Só que nesse meio de tanta gente, ela conhece um cara chamado Edward Troller, e os dois acabam tendo uma conversa e se gostando, e ela decide adicionar ele no que parece ser uma espécie de MSN. No episódio 3, a Ana e o Ed marcam um encontro. E que paciência, meus amigos, porque eles marcam o encontro para 4 meses à frente. Mas considerando a época que foi lançado, eu até consigo compreender, já que naquela época não era tão comum falar com pessoas na internet, quem dirá marcar encontros. Durante esses 4 meses antes, eles vão se conhecendo e você começa a notar que a Ana parece ser muito animada. Ela mostra seus interesses e seu dia a dia pro Ed. Mas o Ed tá sempre no mesmo lugar, com a mesma expressão e com o mesmo olhar. Mas tudo bem, o Ed pode ser só um cara mais reservado. Só que 3 dias antes do encontro, a Ana decide fazer algo que você nunca deve fazer: mostrar seu corpo na internet. A Ana começa a se mostrar pro Ed e fica nua em frente a uma câmera. Logo depois disso, a Ana vê uma notícia de uma ex-vocalista da banda Freeven, a Luzia Hardge. Que inclusive, Luzia também é o nome do artista que fez as artes aqui do meu personagem do canal. Mas enfim, essa vocalista fugiu do hospício e na notícia diz que ela ficou conhecida por surtos de violência. O que fica em destaque é o fato de que não havia sinais de arrombamento na porta e nas janelas, então não sabem como ela fugiu. E mais, ela representa um grande perigo à sociedade. O curioso é que existe uma banda de metal chamada Freeven no Brasil, que existe desde 2008. Agora, se eles têm algum vínculo com a Ana, eu não sei. Pode ser que seja só uma coincidência também. No episódio 4 já estamos mais próximos da data do encontro, só que o Ed parou de responder as mensagens da Ana. E um dia antes do encontro ela cria uma postagem marcando ele no Facebook. Só que de repente, alguém comenta no post falando que a Ana não deveria acreditar no Ed e que ele destruiu a sua vida. Mas logo o post é excluído pelo usuário. E quando chega o fatídico dia e a hora do encontro, o Ed ainda não responde. Mas a Ana se arruma, veste uma roupa bonita e vai pro local do encontro.
Mas depois de muito esperar, ela volta para casa triste, porque o Ed não apareceu, e para se distrair um pouco, ela decide pesquisar um pouco mais sobre a Lucia Harditch. E nesse meio de pesquisas parece que a Anna começa a ser atormentada pela imagem da cantora. Mas depois desse momento triste, ela finalmente recebe uma mensagem do Ed, onde ele pede desculpas pelo sumiço e fala que no dia seguinte vai entregar uma surpresa para Anna. No episódio 5, a Anna é bombardeada por inúmeras mensagens em seu e-mail. Mensagens de pedido de amizade, mensagens maliciosas e mensagens de xingamento. Logo, sua amiga Mika fala para ela de um link de um vídeo que expõe o seu corpo para todo mundo na internet. Não há dúvidas, isso foi tramado pelo Ed. E agora a Anna está afundada em um poço de tristeza. Mas por seu consolo, a Mika dá o suporte emocional que ela precisa, pelo menos por um tempo, até a imagem da Lucia Harditch voltar a assombrar a Anna. No episódio 6, o Ed volta a ficar online e manda uma mensagem para Anna, perguntando se ela havia gostado da surpresa. E a Anna pergunta, por que você fez isso? E o Ed simplesmente responde, porque eu gosto, faz parte do meu estilo. A Anna responde, eu achava que você gostava de mim. E o Ed simplesmente fala, haha, falou, otário. E em seguida é bloqueada pelo Ed. Não muito tempo depois, a Mika encontra um anúncio do Ed em um site esquisito, onde ele oferece segredos expostos, extorsão de dinheiro e captura de vídeos picantes, por R$500. Depois disso, elas terminam o episódio decidindo ir encher a cara. Depois desse episódio há mais 2 episódios, mas eu não quero que esse vídeo vire uma narração, e as partes mais importantes dessa série aconteceram dentro desses 6 episódios. De qualquer maneira, eu recomendo você dar uma olhada em todos os episódios no canal oficial da Anabi. São vídeos curtos e dá pra você ver tudo em menos de uma tarde. Mas encerrando essa fase da Anabi.log, nós temos mais uma fase da Anna, que é provavelmente a fase mais promissora, Anabi no Vale dos Sonhos. A partir daqui, a equipe da Anna decidiu fazer uma série animada desse universo, ou ao menos é isso que eu imagino, mas dessa vez uma série completa com dublagem, uma equipe de sonoplastia, uma animação completa, com episódios longos. E no dia 4 de março de 2016 foi lançado no YouTube o piloto de Anabi no Vale dos Sonhos. Já deixei avisado de antemão que, como se trata de um episódio completo, vai ter spoilers nesse vídeo. Então, se você quiser assistir o episódio sem qualquer spoilers, recomendo você dar uma passada lá no canal da Anabi antes de continuar assistindo esse vídeo. Mas continuando, aqui a gente tem uma abertura para essa série que inclusive tem uma animação muito linda. O episódio começa com a Anna jogando videogame e aparentemente ela vive na mesma casa que seus amigos da Hot Mails. Mas detalhe, a Twitter Kotori, que era a namorada do Bisteca, não está mais presente nessa animação e nem parece mais fazer parte da banda. Agora o motivo disso eu já não sei dizer e não encontrei muita informação a respeito também. Então a gente se mantém apenas com a Anna, a Mika e o Bisteca. Voltando pro enredo, a Anna recebe um chamado de uma fã durante o café da manhã e ela decide atender esse pedido. Nesse universo aparentemente as pessoas conseguem se materializar no mundo digital e na internet. E é justamente isso que a Anna faz para ajudar essa fã, e pediu ajuda para lidar com um cara que estava causando briga no fórum Lobimokono. E assim que a Anna entra pro mundo digital, já é nos apresentado o Google desse universo. Mas logo em seguida a Anna já vai pro Clube Mokono, onde ela encontra a fã que chamou ela. Essa fã que se chama Sukiyaki leva a Anna pro causador do conflito, que é esse cara de chapéu, e caramba, ele faz uns xingamentos mais absurdos que eu já vi em um desenho. Boa noite a todos. Vocês aqui são todos bobos. Mas depois disso a Anna resolve o problema falando que ele só quer atenção e pra isso está disseminando ódio, assim como já é comum na internet. Só que logo é revelado que ele estava sob influência da Lucia Harditch, que apareceu lá no Anabi.log e que de algum jeito tem poderes no meio digital também. Mas ela decide não lutar e só foge mesmo, e assim o episódio acaba com um final feliz. Uma dúvida que me deixou muito curioso é que esse piloto se chama Anabi no Vale dos Sonhos, mas a Anna aparentemente vai para o mundo digital. E agora eu não sei se esses dois mundos estão de alguma maneira entrelaçados, mas eu acredito que isso seria explorado em episódios futuros, coisa que infelizmente não aconteceu e o mundo de Anabi acabou nesse piloto. Ainda me surpreende que essa animação não pegou muita visualização no YouTube, pelo menos não a quantidade que merecia, e eu fico triste de não ter conhecido ela antes. Uma coisa que eu não foquei muito no vídeo é o fato de que todas as fases da Anna são lotadas de referências. E aqui eu posso mencionar algumas rapidamente. Cavaleiros do Zodíaco, Laboratório de Dexter, Street Fighter, Dragon Ball, Rolling Stones, Gorillaz, Akira, Jurassic Park, Doug, Chaves, Chapolin Colorado, Os Flintstones, Hora de Aventura, Pokémon, He-Man, Batman, Power Rangers, Capitão América, Naruto e muitos outros que eu provavelmente não percebi. Agora eu não posso deixar de falar dos criadores de Anabi, os criadores de tudo isso que vocês acabaram de ver. A identidade deles era anônima durante uma boa parte do projeto.
e só veio a público alguns dias antes do evento Animamundi, o Festival Internacional de Animação do Brasil do ano de 2013. Anabi.log tinha sido selecionada como uma amostra competitiva, o que basicamente quer dizer que ela estava competindo para prêmios junto com outras obras daquele evento. A segunda parte do Animamundi iria ocorrer no dia 11 de agosto daquele ano, mas 3 dias antes, no dia 8 de agosto de 2013, os criadores de Anabi fizeram um post lá no Tumblr, onde eles falam um pouco de si mesmo, sobre a criação de Anabi e como tudo começou basicamente como um projeto de amigos em 2008 lá no Flickr, onde um escrevia e o outro ilustrava. E no final, eles deixam essa história de exemplo para incentivo àqueles que querem criar algo com as suas próprias ideias incríveis. E bem, eu acho que isso funcionou, né? Porque senão eu não estaria fazendo esse vídeo. E depois desse relato, eles revelam as suas identidades. Daniel Semanas e Marcela Tamayo, os criadores de Anabi. Tudo isso que foi mencionado no vídeo está documentado em posts do Tumblr, incluindo essa última postagem que eu mencionei. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada. Mas enfim, estamos chegando ao fim de mais um vídeo e antes de encerrar, eu tenho muito que agradecer ao NX Nico, que foi quem me sugeriu esse tema em um post aqui da comunidade do canal. Graças a isso eu pude conhecer esse projeto incrível que foi Anabi. E também, obrigado a você que está assistindo esse vídeo até agora. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário que assim o YouTube entende que você está gostando do meu vídeo e vai te recomendar os próximos. Eu sou o Alt e eu te vejo por aí.